Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos estudar o contexto que envolve a passagem e a passagem em si sobre o caso de Ananias e Safira no livro de Atos. Logo mais iniciamos com uma oração, que Deus os abençoe. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, nos dê a tua sabedoria, que possamos fazer tudo para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, então o livro de Atos é um livro que tem, assim como outros livros, né, passagens duras, né, de se assimilar. E nós vamos conversar um pouco aqui sobre a questão de Ananias e Safira. Uma das questões que nós vamos conversar foi pelo dinheiro? A questão foi o dinheiro em si? É isso que nós vamos conversar. Bom, esse material, com várias passagens aqui do livro de Atos, algumas marcações que eu fiz, eles vão estar no meu canal clamandonodeserto.com, site clamandonodeserto.com.br, que foi aqui desenvolvido pelo Pedro e tem usado há um bom tempo. E caso você queira esse material, só acessar ali Clamando no Deserto. Então vamos lá. Esse é uma parte do livro de Atos 2. Nós vamos ler bastante o livro de Atos, até passando até o capítulo 6 e um pedaço do capítulo 12 também. Vamos tentar responder algumas perguntas aqui. Bom, o texto diz: saiba com toda certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro está aqui fazendo um discurso, e aí eles perguntam: o que faremos? As pessoas que estavam ouvindo lá compungiram o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? E aí Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas, quase 3.000 almas. Então nós vemos aqui, Pedro fazia as advertências para essas pessoas com relação aos problemas que elas viviam, que elas tinham que se separar da geração, da perversidade das pessoas, da geração das pessoas que estavam agindo daquela forma e não queriam se arrepender. Então, ele dá essa mensagem, eles perguntam o que fazer, né? Eles falam para o batismo, para o perdão dos pecados, não é? Então ele fala: o batismo é para o perdão dos pecados, então, mas no batismo deve haver o quê? Arrependimento. Arrependam-se, deve haver arrependimento, deve haver o desejo e interesse de mudança, né? De uma nova vida. E aqui a Bíblia diz: os que de bom grado receberam a palavra, os que aceitaram, ou seja, uma coisa que eles falavam e a pessoa decidia se aceitava ou não. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam, então, ou seja, eles tinham, adquiriram o costume de fazer isso, né? Estudar a doutrina dos apóstolos, se manter em comunhão, partir do pão, orações. E em toda a alma havia temor. Veja, não havia acontecido nada de ruim aqui, não havia nada que implicasse neles um medo, né? Não, em relação ao que os apóstolos faziam, não. Os apóstolos falavam: olha, nós cremos nesse Deus, assim como vocês, é preciso que haja um arrependimento, é preciso que haja uma mudança de vida. Eles estavam agindo aqui em mudança de vida, batizados, etc. E em cada alma havia temor. Então esse temor aqui não tem a ver com algo ruim que havia acontecido. E isso vai ser importante, porque no relato de Ananias e Safira fala também que as pessoas ficaram com temor por causa do ocorrido. Mas veja que o temor também ocorreu, já existia antes do ocorrido com Ananias e Safira. Então veja, eles tinham temor tanto em relação à necessidade de arrependimento, de mudança de vida, da consciência da condenação para os ímpios, etc. Isso não tinha a ver necessariamente com os atos ruins, as coisas ruins que viessem a acontecer. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Veja, eles viam sinais e maravilhas, coisas excelentes, e em toda a alma havia temor, né? Nós até podemos ver depois se
se o termo é o mesmo, né? Se o termo aqui para temor nessa passagem é o mesmo lá de Ananias e Safira. E vejam, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, não há nada aqui indicando uma pressão para que eles tivessem tudo em comum. Eles voluntariamente faziam isso, buscavam ter tudo em comum, auxiliar uns aos outros. E vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Então, vendendo as suas propriedades e bens, segundo a NVI, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, ou seja, eles viam que era necessário, no momento ali que eles vendiam, eles repartiam com todos. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Veja, não há nenhum evento aqui indicando uma pressão dos apóstolos para que eles doassem, uma pressão dos apóstolos para que eles gastassem do jeito que eles estabeleceram. Não. Nós vamos ver mais algumas coisas que vão nos ajudar a entender mais ou menos como era essa divisão. Não era que necessariamente eles, as pessoas que vendessem, distribuíam os bens, né? Então, nós vamos ver aqui que eles muitas vezes distribuíam aos pés, colocavam aos pés dos apóstolos, ou seja, colocavam sobre a responsabilidade dos apóstolos os valores. Isso nos ajuda a entender a gravidade do evento relacionado a Ananias e Safira, né? Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então veja, esse é um ambiente que eles viam curas, milagres, auxílio mútuo uns aos outros, eram voluntários em vender as propriedades e ajudar aos mais necessitados. Então veja, esse é um ambiente em que não há nenhuma coação, não há nenhuma imposição. Pedro e João, então nós temos aqui Atos 2, agora nós vamos para Atos 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona, na NVI, às 3 horas da tarde. Era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Veja bem, aos que se acrescentavam ao cristianismo, à seita do caminho, aos apóstolos que pregavam a Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, como o Messias, como o ungido, o Salvador, eles ajudavam conforme as necessidades, mas isso não impedia que continuasse a haver pessoas necessitadas, porque o grupo era muito grande de pessoas necessitadas, né? E é interessante que ele pede que eles dessem a ele uma esmola, e Pedro com João, ou seja, Pedro, ali dá a entender que Pedro ao lado de João, olhando para o homem, para o coxo, ele fala, olha para nós. Então eles estavam um ao lado do outro. Então ele olha para João e Pedro e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Que coisa? Esperando receber alguma esmola. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então Pedro não tinha bens ali em mãos para administrar. Ele não tinha dinheiro ali. Então ele fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Fala para o homem se levantar. É óbvio que o homem iria enxergar aquilo como muito mais importante do que qualquer valor que ele recebesse, mas não há nenhuma indicação aqui de Pedro tendo posses materiais. E Pedro enfatiza isso. Olha, eu não tenho comigo aqui esmola para te dar, mas o que eu tenho te dou. Então, não há nenhuma razão para imaginar que Pedro estivesse mentindo aqui, que ele estivesse ele cheio de dinheiro para dar esmola para as pessoas, etc., alguma coisa. Então, nós vemos o quê? Eles não saíam por aí ostentando com o dinheiro recebido das pessoas. E tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando o homem, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus.
e todo o povo via andar e louvar a Deus. Então, obviamente, ele estava feliz, ele estava saltando de alegria, porque, obviamente, ele voltou a andar, né? E todo mundo entendia isso. Ele não estava aqui fazendo uma apresentação teatral na frente do templo, para que as pessoas ficassem olhando ele. Não, nada disso, né? Ele estava fazendo uma manifestação natural por ter sido curado. E apegando-se o coxo, que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Então Pedro fala, e o que acontece? Ele é curado, e ele fala: ó, quem curou esse homem? Obviamente não fui eu. Foi Deus que curou esse homem. Então, ou seja, Pedro fala, e pelo poder de Deus esse homem é curado. E aí ele fala, no verso 17: E agora, irmãos, eu sei o que eu fizeste por ignorância. O que ele fala, né? Na questão de Jesus, né? Vós negastes o santo e o justo, e pedis que vos desse um homem homicida. Sei que fizeste por ignorância, como também vossos príncipes, vossos líderes, né? Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo, o Messias, havia de padecer. Ele fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E aí, ele fala aqui da ressurreição, né? A ressurreição de Jesus, né? Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então veja, a profecia colocada por Pedro aqui, ou seja, a aliança, toda a questão, ele estava falando com quem aqui? Com os próprios judeus. Ele não estava falando que os judeus perderam a oportunidade, nada disso, né? Agora vamos para o capítulo 4. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Então, obviamente, eles davam preferência em ajudar aqui os que estavam entre eles, os que passavam a aceitar a doutrina dos apóstolos, que pregavam ali o caminho, que pregavam Jesus, né? E eles davam preferência, obviamente, para ajudar essas pessoas. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. E essa distribuição lá que fala, eles distribuíam ao povo, como acontecia? Eles vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então eles falam que os apóstolos distribuíam segundo a necessidade de cada um. Mas nós vimos lá que Pedro não ficava com o dinheiro em mãos. Então eles já tinham ali auxílio, obviamente, para distribuir esses valores, né? Então o que nos dá a entender aqui é que era algo bastante transparente, bastante aberto. As pessoas iam lá, davam dinheiro e elas viam o resultado disso para elas, ou seja, elas não viam que do que elas levavam para a igreja, o pastor ficava, o líder ficava rico, as pessoas passavam a ter locais de alta qualidade para frequentar, hospitais, escolas de alta qualidade, com preço inacessível para a maioria deles. Não é isso. Eles ajudavam e eles viam o benefício disso na prática. Era bastante transparente, né? Veja, colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, do que eles auxiliavam, eles viam o resultado revertido para eles, né? Obviamente, isso ajudava também no sustento de Pedro, dos apóstolos, aqueles que se dedicavam exclusivamente ao Evangelho, né? Não tem por que ser diferente. O próprio Jesus, quando ele fala de graça receber, de graça dar, ele fala: não leveis nada em excesso, porque o trabalhador é digno do seu sustento. Ora, qual é a lógica disso? A lógica disso como os apóstolos conseguiam oferecer às outras pessoas, e até aqueles que não tinham condições entre eles, a mensagem de graça que eles receberam. Como eles conseguiam fazer isso? Se dedicando exclusivamente a isso, obviamente, sendo sustentados pela igreja, pelo grupo de pessoas ali que financiava o trabalho. Agora, Pedro ostentava, Pedro usava o dinheiro para comprar mansões, nada disso. Veja que
Pedro fala, não tenho prata nem ouro, que eu tenho te dou, né? Ele cura o coxo, e aí ele vai distribuir o dinheiro segundo a necessidade de cada um, e obviamente Lucas está relatando isso pelo que ele ouviu, pelo que ele pôde verificar das pessoas, então isso era bastante transparente, ou seja, as pessoas percebiam que havia um auxílio realmente, as pessoas eram auxiliadas, ou seja, eles não fingiam isso, eles não andavam ostentando nada disso, eles não andavam ali carro de luxo, casa de luxo, nada disso, né? O dinheiro era o que nós entendemos aqui é que aquilo que fosse usado para auxiliar aos apóstolos e aos outros que fossem auxiliar exclusivamente nisso, era exclusivo para quê? Para que eles tivessem uma vida modesta ali, uma vida, inclusive, extremamente focada na pregação do evangelho, né? Assim, praticamente eles não faziam nada fora desse contexto de pregar o evangelho, de se reunir, de ajudar na pregação do evangelho, de participar, de repente, do Partir do Pão, etc. E aí então, a Bíblia fala, e José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ou seja, é uma citação bastante natural, ou seja, não foi coagido, não foi constrangido, não era uma condição para ser discípulo, veja, eles faziam isso voluntariamente. Aí entra a questão de Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher. Então eles averiguaram que ela sabia disso. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. De alguma forma, Pedro ficou sabendo disso. Deus revelou? Possivelmente. Né? Porque eles tinham praticamente acabado de fazer isso, né? Pelo que dá a entender, algo recente, e Pedro ficou sabendo, né? E aí o restante do dinheiro colocou aos pés dos apóstolos. E então Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Pedro tinha certeza do que ocorreu. Então não foi um diz que disse, então, ele tinha alguma certeza disso. É possível que o próprio Deus tenha falado isso para ele, né? Mostrado isso para ele. A ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não te pertencia? E depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder, ou seja, já não era seu? E se você vendesse, o dinheiro não estava com você para fazer o que você quisesse? É isso que Pedro está falando. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Você não mentiu aos homens, mas a Deus, ou seja, você mentiu a Deus. Então o que ele está dizendo aqui? Ananias, por que você mentiu? Por que você falou que vendeu a propriedade e deu todo o dinheiro para que a igreja distribuísse aos necessitados, se você não fez isso com todo o valor? Então, essa é a grande questão aqui. Ele falou, olha, a propriedade já não era sua? Ou seja, essa pergunta de Pedro só faz sentido para uma situação em que Ananias e Safira não foram constrangidos a vender. Isso fica óbvio, né? E parece bastante óbvio. Eles não foram constrangidos a vender a propriedade e ajudar a igreja. Eles poderiam muito bem ser discípulos e manter a propriedade para eles. Veja, não havia... Então é isso que Pedro está falando. Já não era tua? Você já não era discípulo com a propriedade? E se você vender, você não podia ficar com todo o valor, inclusive, para você? Essa construção de frase de Pedro, ela mostra para nós o seguinte, olha, você podia ter ficado com a propriedade, você podia ter vendido e ficado com todo o dinheiro para você, e, obviamente, dentro desse contexto, o que fica subentendido aqui? Olha, você poderia ter simplesmente vendido a propriedade e falar, eu vou dar uma parte para a igreja, pronto, ponto. E aí ele fala, você mentiu. Veja, Pedro não está contestando o fato dele ter dado só uma parte para a igreja. Ele fala, olha, eu não estou questionando o fato de você ter dado uma parte para a igreja, porque você poderia ter ficado com a propriedade, você poderia ter vendido e ficado com todo o valor para você, e o problema não é esse, ninguém está te constrangendo a fazer isso. O problema é que você mentiu, ou seja, o problema é que você vendeu a propriedade por um valor, reteve uma parte para você e falou que estava dando tudo para a igreja. Isso é muito grave. Veja, essa distinção entre o valor arrecadado, o valor vendido da propriedade, o valor arrecadado, o que vocês acham que iria acontecer se a igreja descobrisse isso?
Você acha que Ananias e Safira já estavam predispostos a mentir? Eles iam falar o quê? Não, nós demos a todo o valor. E se a igreja descobrisse o valor real, eles iam falar, não, esse foi o valor, é o valor a mais. Então vamos supor que eles tivessem vendido, vamos colocar em valores atuais, vamos supor que eles tivessem vendido por 500 mil e dado 300 para a igreja e ficado com 200 para eles. Eles iam falar, não, nós vendemos por 500, mas por que só tem 300 na igreja? Ah, você vê com os apóstolos aí, vê com eles, com os que ajudam a administrar. Então esse era o grande problema. Eu participei recentemente de um debate em que as pessoas começaram ali a usar o mau uso dessa passagem do dinheiro nas igrejas, dos pastores que pegam o dinheiro de arrecadação de dízimos e ofertas para comprar mansões, comprar fazendas, etc. E aí fala, ó, tá vendo como é que é, ó, tá vendo? E começou aqui. Obviamente, eles estão esquecendo o que está no texto e querendo usar o mau uso, se aproveitar do mau uso desses pastores e líderes religiosos que usam mal o dinheiro para atacar o cristianismo, né? Falando, isso é uma generalização indevida. Aí eles falam, não, mas acontece que, eu vou pegar uma minoria aqui, mas ainda que fosse todo mundo, não é o que está no texto, seria uma generalização indevida, ainda que fosse todos os que atualmente fizessem isso. Porque eu não tenho que analisar como as pessoas fazem agora, eu tenho que analisar o que está no texto. E o texto está muito claro em dizer o que, olha, o problema não foi esse, o problema foi de vocês terem mentido, dado margem para que a igreja fosse acusada de corrupção. Esse é o grande ponto, né? Então, aqui nós percebemos, e aí quando a gente conversando lá das pessoas que participavam lá, é um grupo que parece de ateus, né? Agnósticos, ateus que fazem live lá, alguma coisa assim. Um deles começou a rir, eu falei, tá vendo? É exatamente essa atitude, né? O deboche, associar qualquer pessoa que faça isso à corrupção, a mau uso. Então, essa é a grande questão. Imagina, a seita do caminho naquela época, né? Por qualquer motivo eles eram perseguidos, por qualquer motivo eles eram maltratados. Imagina uma acusação de corrupção, colocar em descrédito todo o trabalho da igreja, que fazia com que as pessoas gostassem deles, com que as pessoas admirassem a eles, né? E aí, Ananias caiu e morreu, grande temor se apoderou de todos que ouviram o que aconteceu. Aconteceu a mesma coisa com a esposa, e grande temor se apoderou de toda a igreja, de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Mas também, a Bíblia fala que houve temor quando eles viram coisas boas, curas, milagres. Então, ou seja, tanto o respeito pelas coisas boas, quanto até mesmo que a gente coloque o medo aqui, pelas punições que começaram a acontecer. Ah, mas isso não aconteceu com todo mundo, e nem precisava acontecer. Veja, o contexto aqui mostra para nós que, por algum motivo, Deus achou por bem dar uma mensagem forte aqui para eles, né? E aí, assim, muitas pessoas falam assim, mas aqui não está falando que foi Deus. Olha, ou foi Deus ou foi Pedro que tirou a vida deles. Você não vê em nenhum momento na Bíblia os apóstolos, os discípulos, fazendo justiça com as próprias mãos, ferindo alguém por terem feito algo errado. Então é óbvio que foi Deus que fez isso. Ah, mas isso não está no texto. Não precisa. Se você pegar todo o contexto judaico, quando alguém cometia um erro e era punido, geralmente quem que punia? Geralmente não. Praticamente, exclusivamente quem punia era Deus. Então é óbvio que assim como ocorreu lá em Atos 12, que fala que o próprio Deus ali foi o responsável, né? Bom, nós estamos aqui em Atos 5, né? Eu vou lá para o finalzinho já, veja só. Num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez uma prática, lhes fez. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Então, ou seja, de alguma forma ele se colocou como Deus e as pessoas o colocaram como Deus. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e comido de bicho expirou. Veja que aqui está explícito que lá não está explícito, mas óbvio que quem fez isso foi o próprio Deus. Então, veja, se um homem que não era nem da igreja, não fazia parte do grupo, ele foi punido, Ananias e Safira foram punidos por quem? Obviamente por Deus. Então isso fica implícito no texto, né? Não precisa estar explícito no texto. Então, nós vemos aqui, caminhando aqui para o final, olha o que acontece.
os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Por que dos demais ninguém ousava juntar-se a eles? Por medo. Então havia algum medo, havia algum problema de algumas pessoas se juntarem a esse grupo. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo doentes, que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Então veja só uma outra parte do texto aqui que muitas vezes as pessoas não prestam atenção. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando numa prisão pública. Aí à noite o anjo do Senhor livrou eles, né? E aí chegou alguém e disse: os homens que o Senhor expuseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. E aí, eles indo para lá, né, sem uso de força, porque temiam que o povo os apedrejasse. Então, assim, eles eram perseguidos pela liderança da época, mas como eles caíram nas graças do povo, eles ficavam com medo de fazer alguma coisa mais grave, né? E aí o que eles disseram? Olha só, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. E o que eles disseram? Então, quem disse para eles? O sumo sacerdote disse o quê? Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Isso parece para você, uma pessoa que está aqui sendo presa, sendo castigada, alguém que está querendo ganhar dinheiro e se aproveitar da ignorância das pessoas? É óbvio que não, né? Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Aqui Gamaliel fez uma intervenção para ajudar os discípulos, os apóstolos, né? Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Bom, então quer dizer, se mesmo sendo convencidos por Gamaliel, eles mandaram açoitar os apóstolos, imagina o que eles fariam se eles não fossem convencidos. Então veja, havia uma perseguição, havia uma série de problemas ali que os apóstolos tinham que enfrentar. Então obviamente eles não estavam fazendo isso por dinheiro, por ganância, por nada disso. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, por causa de Jesus. Então veja, isso aqui não é um contexto em que eles estão aqui forçando as pessoas a dar dinheiro. Pelo contrário, eles estão fazendo cura gratuitamente, sem cobrar nada pelas pessoas, pelas curas que estão fazendo. O dinheiro é dado para ajudar justamente os necessitados, né? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar o nome de Jesus Cristo. E aí houve um problema lá peculiar em Atos 6, né? As viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Então veja só, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Aí em algumas traduções falam, os gregos queixaram dos judeus, né? Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então assim, estava tendo algum problema ali na distribuição de alimento. Ou seja, veja, a coisa era tão transparente e tão aberta que as pessoas podiam ir lá e reclamar: olha, é o seguinte, não estão distribuindo direito, está havendo uma certa injustiça aqui na distribuição do alimento, ou seja, no auxílio que eles estavam fazendo aos necessitados. Ou seja, obviamente isso aqui, o que eles arrecadavam não era com a intenção de acumular bens e riquezas para eles, né? Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesmas. Ou seja, nós não podemos fazer essa administração, né? Deixar de focar na pregação do evangelho para fazer esse tipo de administração e servir às mesmas. Então ele fala: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e sabedoria, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, ou seja, eles iam deixar lá um outro grupo administrar os bens recebidos e a distribuição da alimentação para as pessoas. Ou seja, obviamente não ficavam com eles os valores. Ou seja, eles nem estavam preocupados com isso. Então vamos deixar que outras pessoas administrem isso aí. E aí eles escolheram, né,
E assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então veja, tudo que nós vemos aqui mostra o quê? Mostra que a doação era voluntária, quem quisesse doava, quem não quisesse podia ser discípulo e não precisava doar absolutamente nada se não quisesse. Obviamente, eles vão falar da necessidade de ser liberal, de auxiliar as pessoas, por quê? Porque o motivo era extremamente nobre, era ajudar a todos os necessitados que eles pudessem, não só com a cura física, espiritual, mas também com a manutenção das reais necessidades. Obviamente, nós não estamos aqui em sustentar a pessoa que fica sem fazer nada, né? Então, essa não é a intenção do texto também, mas ajudar aqueles realmente que fossem necessitados, que não tivessem condição de se manter, etc., ajudar de alguma forma. Então, esse é o contexto. Então, nós vemos ali, eles curavam, eles auxiliavam, eles não ficavam com dinheiro com eles não usavam isso para acúmulo de bens para si. Não era obrigatório, não era obrigatória a doação, né? Quando vendiam, as pessoas que vendiam a propriedade davam lá, eles davam tanto que eles quisessem, né? Se tornou um hábito de alguns, talvez, dar ali todos os bens, mas quando eles falam ali de doar os bens e citam lá Barnabé, ou seja, o que nos dá a entender ali que não era todo mundo que fazia isso, eram alguns, não é? E nem por isso eles deixavam de fazer parte ali do grupo. Inclusive, depois é relatado posteriormente, em alguns momentos, dificuldade em alguns lugares que não buscavam ajudar tanto, e no entanto a igreja seguia. Então veja, aqui havia a grande questão era, a mentira era grave, né? Essa diferença de valor poderia ser usada, poderia ser manipulada. Para mentir, nós vemos ali no relato dos evangelhos e outros relatos que muitas vezes os líderes se utilizavam de mentira, de manipulação dos eventos para prejudicar a pregação do evangelho. Então, obviamente, isso aqui poderia ser usado também. E esse teria sido ali o motivo disso ter acontecido. Isso acontecia com todos? Não. Não vai ser em todos os momentos que Deus vai punir da mesma forma. Você vai ver nos próprios livros ali de Gênesis a Malaquias, né, Taná, você vai ver que nem sempre Deus punia da mesma forma. Aqui, em alguns momentos, Deus fazia uma punição mais grave, e isso vai acontecer com todos que mentiram de lá para cá? Obviamente não. Mas naquele momento Deus achou por bem fazer isso. Foi Pedro que fez isso? Obviamente não. Não há nenhum relato indicando que Pedro fizesse imposições às pessoas e manipulasse as pessoas, ou punisse ele mesmo as pessoas, ou mandasse alguém punir. Não. Ele falava e havia curas, ele falava e havia milagres. Nós vemos ali um caso em Atos 12 em que o próprio Deus, o próprio anjo do Senhor foi lá e fez a punição. Então, obviamente, quem fez essa punição? Ananias e Safira. A ponto de Pedro falar, e o texto diz, ó, falou e ele caiu. Ele caiu, caiu como? Ele caiu por quê? Pela punição de Deus, obviamente, né? E aí nós vemos as mais absurdas interpretações, né? Alguns que dizem, porque Pedro que fez isso. Ou dá a entender que Pedro pode ter feito isso. Não tem nada no texto indicando isso. Outros dizem assim, o texto não fala que foi Deus. Mas se não foi Deus, foi quem então? Ou foi Deus ou foi Pedro, ou foi o próprio diabo que fez isso, né? Alguém fez. O homem caiu naturalmente. Não, o homem caiu naturalmente não. O homem caiu e a mulher caiu em virtude da mentira que contaram. Não foi alguma coisa que aconteceu naturalmente com eles. Eles já iam morrer de qualquer jeito. Obviamente não. Isso sim aí é além do que está no texto. Se eu tenho todo o contexto bíblico mostrando Deus punindo por determinadas coisas, então, e obviamente quem fez aquilo? O texto está sendo colocado de modo a relatar isso. Pedro acabou de falar, aconteceu isso. E veio grande temor. Assim como veio grande temor em relação às curas e milagres. O respeito. Isso estava sendo feito por quem? Por Deus. Então, veio grande temor a quem? Medo de Pedro? Medo dos apóstolos? Não. Medo de Deus. Temor, respeito, reverência a Deus. E o próprio Pedro fala, você acha que é por mim que eu fiz isso? Você acha que é por mim que eu curei? Então Pedro fala, é Deus que é responsável por tudo isso. Então o temor era em relação a quem? Temor a Deus. Respeito a Deus.
Então é óbvio que o contexto ali está mostrando para nós que quem fez isso foi o próprio Deus. Agora, foi por dinheiro? Não. Foi por dinheiro que eles foram punidos? Não foi pelo dinheiro. Foi pela mentira. Tanto que Pedro falou, ó, isso aqui não tem a ver com dinheiro. Quando Pedro fala para eles, olha, se você poderia ter ficado com a propriedade sem vender, você poderia ter vendido e ficado com tudo. Ou seja, fica claro ali nessas frases de Pedro. Não é pelo dinheiro, Ananias. É pela mentira. E ele deu a oportunidade, né? Quando ele entra ali, que Pedro está falando ali, ó, Satanás, ele poderia ter falado, olha, me perdoa, eu errei. Não, ele não falou nada, ou seja, ele continuou mentindo. E quando a esposa veio, aconteceu a mesma coisa. Então, veja, essa é a grande questão. Pedro está deixando claro que não foi pelo dinheiro. Foi pela mentira, uma mentira que poderia ser muito... trazer graves consequências para o trabalho ali voluntário de auxílio aos necessitados, né? A questão era tão séria que quando houve uma reclamação, eles escolhem 7 homens para administrar isso, 7 homens qualificados para administrar isso, para que não houvesse nem sequer injustiça entre os necessitados que estavam sendo beneficiados. Ou seja, ninguém estava reclamando que, olha, eu não estou vendo dinheiro ser usado. Não é isso que eles estão falando. Veja só, olha, está havendo um desequilíbrio aqui no auxílio. Ou seja, todo mundo via que havia que as pessoas estavam sendo auxiliadas. Veja, esse é o grande ponto. Ninguém reclamou aqui, não está havendo auxílio. Não. Eles davam dinheiro sabendo que o dinheiro ia ser bem empregado para auxiliar a todos, segundo a necessidade real de cada um. Então, esses são os grandes pontos, né, que são colocados. Posteriormente, nós vamos comentar também sobre a questão aqui da circuncisão, o texto de Paulo, que alguns falam, Paulo mentiu e não aconteceu nada. Olha, mas a Bíblia não está dizendo que todos os que mentissem iam ser punidos dessa forma. A Bíblia estava dizendo que naquele contexto, devido à gravidade da situação, isso foi punido dessa forma, e não que todos seriam punidos a partir dali da mesma forma, inclusive dos nossos dias, né? E existem muitos momentos em que Deus não pune imediatamente a pessoa pelo que acontece. Então, espero que tenha sido útil esse estudo e até o próximo estudo, né? Vamos nos despedir com uma oração. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por mais um momento de sabedoria que o Senhor nos permite no estudo dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe. Até o próximo estudo.